Essa é a história de Jacó. José, aí começa a falar do filho de Jacó, José, que nós conhecemos como José do Egito. José, nós sabemos que ele foi vendido como escravo. E esse texto específico, esse versículo, fala assim, que José era homem próspero, porque Deus estava com ele. E quando Deus falou aquilo para mim, ele perguntou para mim assim, filha, quando foi que José foi próspero? Quando ele se tornou governador do Egito? Aí eu fui ler a história para ver quando é que ele se tornou próspero, né? E de cara, ele é comprado por Potifar, e o texto diz que Deus prosperou tanto José que Potifar não sabia o que tinha, exceto o que comia. Mas nenhum centavo pertencia a José. E aquele homem ficou multimilionário pela fé de José. Porque Deus era com José, ele era um homem próspero. O que José dava? Dinheiro? O que José deu para ser um homem próspero? Ele deu das suas forças. Ele deu o que está escrito em Efésios, se você leu. Servos, fazei tudo de todo o coração, como para o Senhor, não à vista para agradar a homens. Você tem uma carga horária? Cumpra sua carga horária. Faça com dignidade. Saiba, meu irmão, você trabalha com pessoas. A gente nunca trabalha para... Por mais solitário que o trabalho seja, você está sempre trabalhando para alguém. Por trás daquilo, você tem sempre uma pessoa. Imagine a minha alegria ao saber que eu poderia ser generosa com tudo o que o meu pai me deu. Tudo o que eu tenho é dele, é para ele, é por ele. Tudo. Depois de estar na casa de Potifar, José foi lançado na prisão por uma circunstância. A esposa de Potifar se engraçou com José, porque ele era um rapaz jovem, bonito, formoso. Satanás encostou na carne da mulher e ela começou a cobiçar o servo. E servo não é dono de si mesmo, concorda? E ela achou que poderia usar o servo a seu bel prazer. Mas aquele servo era primeiro servo do Deus Altíssimo. E ele preferiu sofrer o dano a machucar o coração do Senhor dele. Aí, contra a verdade de Deus que diz, não adulterarás, não cobiceis a mulher do seu próximo. E ela jogou todo o charme dela. E ela tentou seduzir José primeiro com os encantos dela, e José tinha essa palavra diante dos olhos dele. Tinha o ensinamento do pai dele diante dos olhos dele. Tinha o ensinamento do Deus de Israel diante dos olhos dele. Aí ela resolveu traçar um plano. Emboscar ele e assediá-lo frontalmente. E assim ela fez. José se esquivou. Ela falou, você é meu servo, meu escravo. Se você não quer se sujeitar, espera aí que eu vou dar um jeito. Rasgou as vestes, gritou e acusou ele de ter violado ela. Meus irmãos, tem um texto em Coríntios que Paulo fala assim, meus irmãos, por que vocês não sofrem antes o dano? Nós precisamos aprender a ler a palavra. A palavra tem instrução de tudo que você precisa. Por que você vai levar seu irmão a juízo? Se você tem uma queixa contra o seu irmão, por que você vai a juízes contra seu irmão? Por que você não sofre o dano? Por que você não sofre a perda? Paulo pergunta. E ele ensina para a gente, nos aconselha a buscar o interesse do outro sempre. Eu me relaciono com você
sempre buscando o seu interesse, nunca tendo em vista o meu. Porque eu sou boazinha? Não, porque isso é um princípio da palavra que me protege, que me guarda, que me ajuda a me manter firme nas minhas convicções, que ajuda a palavra de Deus a operar em mim, para que eu cresça em graça, em conhecimento e não machuque você. Sabe o que é que a palavra de Deus diz? Que é melhor que eu amarre uma pedra no meu pescoço a pôr tropeço a um de vocês. Amarilis, amarra uma pedra no seu pescoço, vai lá naquele pia de Porto Seguro e pule no mar. Não vai em Lins, não, botar tropeço para meus filhos. E José foi parar na prisão. A mulher enlouquecida por seus desejos acusou ele injustamente. O patrão dele ia deixar a esposa dele desonrada, porque carne da carne, osso do osso, Potifar, com o coração bem apertado, mas bem apertado, porque a fortuna dele estava indo embora. Mas ainda assim ficou com a sua esposa. Creu na mulher e jogou ele na cadeia. Mas a palavra do nosso Deus diz que José era um homem próspero, porque Deus estava com ele. Ele não era próspero porque tinha dinheiro, porque se vestia bem, porque tinha amigos importantes, porque era bem relacionado, mas porque Deus era com ele. Deus é com você, por isso você é próspero. Tem um conselho de Deus que ele fala assim: não diga no seu coração, os meus braços adquiriram riqueza. O meu entendimento, a minha inteligência, a minha sabedoria para coordenar as coisas me adquiriram riquezas. Porque eu sou o Senhor que te sustenta. E José caiu nas graças do chefe da prisão. E José era um prisioneiro-chefe. E José governou a prisão junto com aquele homem. E lá na prisão, ele conheceu os moços que atendiam no palácio. E lá na prisão, ele abençoou aqueles moços, dando interpretação dos sonhos. E esperou com paciência no Senhor. O salmista diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. E ele esperou pacientemente a palavra do nosso Deus se cumprir nele. Porque quando ele era jovem, Deus deu sonhos a ele. Deu visões noturnas a ele. E garantiu a ele que o colocaria em um lugar alto. Por amor do povo, por amor das nações. E ele esperou pacientemente. E um dia entraram apressado na prisão e levou ele na presença. O salmista diz assim, que o potentado dos povos, o todo-poderoso dos povos, levaram aquele homenzinho diante do poderoso dos povos. E aquele rei falou para ele o que estava se passando, e Deus deu a ele a graça de interpretar o sonho, e vocês conhecem o resto da história. Enquanto ele instruía o rei o que deveria ser feito nos 7 anos de fartura, que vocês conhecem o sonho, não tinha planejado nada disso, mas glória a Deus, os 7 anos de fartura, e haveria 7 anos de escassez, esse era o sonho. Enquanto ele falava, o rei olhou para ele e falou: e aonde eu vou achar um homem em quem esteja o Espírito do Senhor Deus Todo-Poderoso? Eu nunca vi nenhum na minha corte, é a primeira vez que eu estou vendo. Ele não reconheceu a sabedoria que estava sobre José. Ele reconheceu o Espírito de Deus sobre José, dando a ele entendimento de como proceder nos dias de fartura, meu irmão. Não é nos dias de falta, não. Porque o filho que dorme na cega é filho que envergonha.
Os seus dias são bons? Trabalhe diligentemente pela sua edificação. Não espere, meu irmão, o dia mau chegar. Não espere os 7 anos de fome para você juntar, porque não haverá o que juntar, é fome. As vacas magras engoliram as gordas. Não fosse o Espírito do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que estava sobre aquele homem, a terra inteira seria devorada naqueles dias. Deus fez aquilo porque o faraó era extraordinário? Era o mais rico da terra? Era o mais poderoso? Não. Ele fez por amor dos homens e das nações. Inclusive a tribo de José. Inclusive os irmãos de José que o venderam. Quantas famílias Deus abençoou usando a perseverança, o amor, a prática daquele homem. O salmista diz que ele estava preso em grilhões e ferro, e o potentado dos povos o pôs em liberdade. E ele trabalhou diligentemente. José, meus irmãos, não escolheu a melhor mansão, não se vestiu de linho fino do Egito, não se cobriu de ouro e foi se banquetear, não. Porque o conselho de Deus era: trabalha enquanto há fartura. Porque haverá dias que você não vai ter de onde tirar, se você não ajuntar agora. O meu Pai viverá, ele não morrerá.